Então o Evangelho de Mateus, ele tem essa característica, essa peculiaridade de que é alguém que consegue enxergar algumas coisas sobre Jesus que talvez alguns judeus não conseguiam. E ele tem algumas das críticas mais ferrenhas aos fariseus e mestres da lei. Esse é o capítulo 23. Na semana passada, domingo passado, quem estava aqui ouviu a primeira parte desse capítulo, e hoje a gente vai ler esse finalzinho do capítulo a partir do versículo 37 do Evangelho de Mateus. E uma das coisas que a gente vê nesses versículos, nesse trecho, é que Mateus, ao criticar os fariseus e os mestres da lei, ele os critica e demonstra que eles não pregavam, não viviam aquilo que eles pregavam. Eles eram hipócritas, eles colocavam fardos pesados nas pessoas que eles mesmos não carregavam. E Jesus demonstra falando assim, vocês não precisam, não devem se espelhar nessas pessoas, porque isso não é verdadeiramente o que é seguir a Deus. Porém, tinha um aspecto da religião judaica que era mais central ainda do que o próprio fariseu, do que o próprio mestre da lei, que é Jerusalém. E quando o Evangelho de Mateus é escrito, tem uma das coisas que está acontecendo ali naquele momento, que eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, estavam sendo perseguidos por judeus que não tinham se convertido. E Mateus queria ajudar esses irmãos a entenderem que essas críticas que esses judeus não convertidos a Cristo, ao caminho, estão fazendo, não são válidas. E aqueles judeus poderiam falar assim, você pode até criticar os fariseus, são homens, são pecadores mesmo, mas Jerusalém não é algo, o templo ainda está ali, o que você falaria sobre isso? E Mateus aqui demonstra uma questão sobre Jerusalém, sobre esse aspecto tão central na vida do povo, na vida do povo judeu, né? Jerusalém é a cidade que mesmo um judeu que não morava perto de Jerusalém tinha que ir para lá em alguns momentos da sua vida. Era essencial para alguém que se dizia judeu a visitar Jerusalém, a estar lá, a estar no templo, a adorar o Senhor no templo. E é isso que a gente vai ler aqui a partir do versículo 37. Se você quiser me acompanhar. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus, quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora a sua casa foi abandonada e está deserta, pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Que Deus ilumine a sua palavra. Então, irmãos, para entender esse contexto aqui de Jerusalém, esse lamento que Jesus faz sobre Jerusalém, sobre essa cidade, representando ali a religião judaica da sua época, do primeiro século, a gente precisa entender o contexto da cidade de Jerusalém, a sua criação. Por que Deus separa essa cidade? Por que Ele escolhe Jerusalém para representar a si mesmo, para representar a cidade de Deus, né? E as cidades na Bíblia, elas têm uma ambiguidade, assim, porque se você for lá atrás em Gênesis capítulo 4, lá no comecinho das Escrituras, a primeira cidade que a gente vê sendo fundada nas Escrituras foi Caim que fundou. Caim, ao matar o seu irmão Abel, ao cometer um pecado, teme pela sua própria vida, pela sua segurança. Ele, como um assassino, tinha medo que as pessoas pudessem querer se vingar disso ou assassiná-lo de alguma forma. E Deus permite que ele construa uma cidade. A cidade, na época, nada mais é do que muros. Então a cidade tem essa noção
de segurança, de proteção. E Deus permite que Caim crie essa cidade, construa e se proteja dessa forma. Então você pode estar pensando, Zé, a cidade então nasce fruto do pecado. O ser humano, que era para viver de forma livre e tranquila, sem ter muros entre as pessoas, entre os povos, passa a viver uma vida com muros, pois agora pecador teme pecador. A gente teme o pecado do nosso próximo. E isso faz com que a gente construa uma cidade. E eu vou falar, tá certo. Mas, como eu falei, a Bíblia não termina aí nessa questão da cidade. A cidade, apesar de ter esse fruto, de surgir a partir do fruto pecaminoso, ela não só é permitida por Deus que ela aconteça, mas nessa primeira cidade, que surge a partir da história de Caim, surgem também bons frutos. Desenvolvimento da cultura humana, de artefatos culturais que a gente chama, que são maravilhosos, que estão presentes na igreja hoje. As músicas, as primeiras músicas, os músicos surgem nessa primeira cidade. A arquitetura surge nessa primeira cidade. O cultivo ali de animais e você saber desenvolver a criação de animais surge a partir dessa primeira cidade. As tecnologias de plantio e várias outras coisas surgem a partir da cidade. Então, o que a gente tira a partir desse fato que a Bíblia coloca para nós? Que as cidades, ela, ao mesmo tempo que tem essa questão do pecado e do medo e da insegurança que ela é criada a partir disso, dentro das cidades a cultura humana se desenvolve. E isso é uma ambiguidade, elas se tornam potenciadoras dos seres humanos. O que há de melhor no ser humano é desenvolvido a partir das cidades, e o que há de pior também. A gente não precisa falar muito do que há de pior, porque a gente vive aqui, né, próximo de São Paulo, numa grande cidade que tem muitas coisas a serem criticadas, a serem lamentadas. Né? O que Jesus falaria ao lamentar diante de São Paulo? Acho que muita coisa. Eu não conheço tanto Barueri aqui, mas eu imagino que também se encontre nesse contexto de vários lamentos, várias coisas que a gente vê na cidade, de violência, de desprezo pelo próximo, de ganância, de opressão. Mas também, irmãos, eu quero demonstrar que, de alguma forma, o propósito de Deus envolve também a cidade. A Bíblia, ela se inicia num jardim e termina em uma cidade. E é isso que a gente vai explorar um pouco hoje. Se você nunca ouviu essa frase, se está confusa essa frase para você, espera um pouquinho que eu vou esclarecê-la durante essa pregação, durante a nossa reflexão. E logo no início ali, na cidade que Caim funda, um descendente de Caim, que é Lameque, ao ver esses desenvolvimentos que a cidade proporciona, ele usa isso para criar uma cultura de morte. Ele fala, se Caim matou, eu vou matar ainda mais. Eu vou desenvolver aqui uma cultura dentro dessa cidade, a partir daquilo que foi desenvolvido, não para o bem, mas para o mal. E é esse um dos paradigmas da cidade na Bíblia, onde ali é desenvolvido várias coisas que, em certo sentido, são neutras. Pense na própria arquitetura. Logo em seguida vai contar a história de Babel. E Babel
ela é central na história bíblica, né? A gente sabe da história da Torre de Babel e parece um negócio meio infantilizado, porque a gente conta mais para as crianças, tudo, mas a história de Babel carrega uma profundidade em relação à nossa situação atual muito grande. Babel depois, ela vai se tornar o que a gente chama de Babilônia, e a cidade da Babilônia representa todo o antagonismo a Deus nesse mundo. A Babilônia é aquilo que é contra Deus, que ela vai se tornar. E o que acontece em Babel? Babel, a história conta que eles desenvolveram uma nova tecnologia, que era a criação de tijolos e argamassa. Porque antes não se fazia dessa mesma forma, tinha toda uma questão com pedras ali, e a partir da tecnologia de desenvolver o tijolo, você pode construir algo melhor, mais intencional. Mas o que o povo de Babel escolhe ao ter essa nova tecnologia? Construir uma torre. E qual que era o propósito dessa torre? O propósito da Torre de Babel era para que o nome deles fosse grande. E a partir desse nome grande, que todas as nações ali, todos os povos, pudessem ter eles como referência e o poder deles para manipular e direcionar tanto a religião quanto a vida de todas aquelas pessoas. É um poder que é usado, esse desenvolvimento humano por Babel é usado não para construir coisas e edifícios e algo que iria ajudar a vida das pessoas, mas algo que iria oprimir as pessoas. Então, a partir dessa questão da cidade, a gente vê essa ambivalência e vê essa tendência babilônica de Babel, de querer usar o desenvolvimento humano, esse desenvolvimento que está ali na cidade, para exaltar o seu próprio nome e deixar Deus de lado. A cidade se torna como um microcosmos do ser humano, ou seja, o seu próprio universo. A gente está dentro do universo de Deus e a gente constrói a cidade para falar assim: Deus, dos muros para dentro, eu que mando. Eu decido como vai acontecer a coisa aqui. A gente aqui dentro vai decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom ou mal. E a partir disso, a gente vai viver do jeito que a gente quiser. Essa natureza que foi criada, toda a sua criação, a gente vai usar do jeito que a gente quiser. Vamos explorar isso não como se fosse do Senhor, cuidando para o Senhor, honrando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Mas a natureza e tudo aquilo que a gente vir pelo caminho, nós vamos usar a bel prazer. Usar e abusar dessa criação. Os desenvolvimentos humanos, essa potência, Deus, que o Senhor criou para que a gente pudesse desenvolver as coisas e criar maravilhas e artefatos culturais, isso também a gente vai usar do jeito que a gente quer. Deus, não se meta. Daqui para dentro é com a gente, pode deixar. E essas duas características são essenciais para entender a cidade, como ela foi se tornando. Onde a natureza criada por Deus foi usada da forma que quisesse, os desenvolvimentos humanos foram usados da forma que quisesse, e o próprio Deus foi sendo empurrado para fora. E aí surge Jerusalém. Jerusalém surge para ser um contraponto à Babilônia. Para ser um contraponto a essa cidade que usa tudo aquilo que Deus entregou e usa isso para desprezar a Deus, para tentar honrar a si mesmo. Mas Deus fala: não. A cidade que o Senhor havia escolhido, Jerusalém, como diz lá em 1 Reis, capítulo 14. Deus escolheu ela entre todas as tribos de Israel para pôr nela o seu nome. Jerusalém foi criado então para que Deus fosse exaltado, para que o nome de Deus estivesse ali elevado, para que a natureza criada por Deus
fosse percebida a partir de Jerusalém como algo feito para que o ser humano pudesse criar e cultivar, mas para Deus, sabendo que somos mordomos dessa criação, que ela não é nossa. Os desenvolvimentos humanos, aquelas coisas que a gente desenvolve ali na tecnologia, a gente também usa para a honra e glória do Senhor, e a gente convida a Deus para estar presente nessa cidade, em nosso meio. O problema, como vocês já sabem, é que essa cidade santa, ela pecou. Ela desviou do seu propósito e se tornou pior do que a Babilônia. Por que pior que a Babilônia? Porque a Babilônia, ela fez tudo o que fez sem ser separada por Deus para um propósito maior. Jerusalém não. Jerusalém era a cidade santa, a cidade que foi separada por Deus para elevar o seu nome, e ela mata e apedreja os mensageiros de Deus. E aqui, Jesus, lamentando sobre Jerusalém, está a poucos dias da sua crucificação. Jesus conta essa parábola, né, de que tinha ali um senhor de uma vinha que arrendou aquela vinha e foi fazer uma viagem, mandava seus servos para cobrar aquilo que os arrendatários deveriam entregar a ele. E eles matavam os servos, matavam, até que ele pensou, eu vou enviar o meu próprio filho. E com o filho eles fizeram o mesmo. Jesus estava falando de Jerusalém. Jerusalém, essa cidade que era exaltada, que não se podia falar mal, xingar ou criticar Jerusalém, era motivo de ser perseguido de forma cruel pelos judeus. Porque é a cidade santa, a cidade de Deus. Nós podemos até errar, mas a cidade santa foi separada por Deus. Mas, como vemos, Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Os judeus, na época de Jesus, têm algo que a gente chama de uma expectativa messiânica equivocada. O que é isso? Eles tinham uma expectativa que o Messias prometido, ele iria ser primariamente um Messias militar. Um rei que iria libertar Jerusalém. Afinal de contas, se Jerusalém foi separada por esse Deus Todo-Poderoso, como pode estarmos aqui sendo subjugados por Roma? Esse era o contexto da época de Jesus. Os judeus, apesar de terem a sua alguma liberdade ali religiosa no seu contexto, eles eram colonizados por Roma. E não se encaixava essa questão. Então surge, e a gente vê isso a partir de alguns textos ali da época, uma expectativa de que o Messias seria esse Messias militar que viria para libertar o povo de Roma. E aqui o que Jesus está mostrando nessa queda de Jerusalém, então vimos que existiu por Deus uma criação de Jerusalém. Deus cria Jerusalém para um propósito. Mas Jerusalém desvia desse caminho e cai desse propósito. E a gente chama isso, teologicamente, de queda. É quando a gente peca. E Jerusalém também faz isso. E essa queda faz com que Jesus fale sobre Jerusalém, ali no versículo 38. E agora, Jerusalém, a sua casa foi abandonada e está deserta. Alguém que olhasse essa frase aqui de Jesus, ouvisse isso e falasse assim, mas como assim, Jesus? Que deserta?
como abandonada, Jerusalém continuava sendo um centro ali religioso, o templo estava erguido, as pessoas estavam ali, como abandonada. Mas Jesus estava mostrando que Deus já havia abandonado aquela cidade. E que o templo e a própria Jerusalém seriam destruídos. Isso era necessário para direcionar essa expectativa messiânica equivocada que os judeus tinham. A queda de Jerusalém, e aqui tanto a queda no pecado, mas agora a queda física, literal, que acontecerá no ano 70 depois de Cristo, alguns anos aí, quase 40 anos depois dessa fala de Jesus, ela ajuda a igreja primitiva e nos ajuda hoje a perceber que o templo ali, que aquele espaço físico, aquela cidade, ela não cumpriu o seu propósito e que Deus traria algo que Ele mesmo faria diferente. E que aqueles que confiavam em Jesus não deveriam mais confiar no templo físico que ali estava. Em Miqueias, numa crítica que ele faz ali a Jerusalém, Miqueias capítulo 3, ele diz assim: escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem, nenhum mal acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Por causa de vocês, o monte Sião será arado como um campo. Jerusalém será transformada num monte de ruínas. Crescerá mato na colina, onde hoje fica o templo. Aquilo que Miqueias profetizou está acontecendo agora, nesse momento aqui. O julgamento de Jesus, o julgamento do Filho de Deus, ele pode ter parecido para aqueles que estavam olhando ser o julgamento de Jesus, mas na realidade era o julgamento da própria Jerusalém. Era o julgamento da cidade que, ao ser separada por Deus para ser uma cidade santa, como diz Miqueias, está construída sobre um alicerce de homicídio, de assassinato, de opressão, onde os profetas e os seus religiosos estavam, ao invés de vivendo aquilo que Deus os separou para viver, estavam vivendo de qualquer jeito, usurpando as pessoas ou usando aquelas pessoas para o seu próprio benefício monetário e dizendo, mas estamos seguros porque o Senhor está em nosso meio, o Senhor vive em Jerusalém, é a cidade santa. Mas Miqueias diz, não. Essa cidade que Jerusalém não é a cidade santa. Jerusalém se tornou Babilônia. E pior, porque era para ser diferente, separada para ser diferente. E será transformada num monte de ruínas. Então, o julgamento de Jesus se torna o julgamento de Jerusalém. A partir dali, não tem mais volta. É como um filho que você fala, se você passar daqui, não tem jeito. Eu vou ter que te castigar. Não jogue mais isso no chão. Vai quebrar esse copo, filho. Jogou. Filho, a próxima vez você vai ficar de castigo. Não sei como que é na casa de vocês, na minha casa, no nosso caos.
meu filho joga. A segunda vez ali, muitas vezes. E no momento que eu falo, agora vamos para o seu quarto, você vai ficar um tempo pensando. Não, pai. Não, agora eu não vou jogar mais. Não, agora não tem volta, filho. Você precisa aprender isso, você precisa entender isso. Você precisa de um tempo em silêncio. Você precisa de ruínas na sua vida para você entender a mudar. Você, do jeito que está, não pode continuar. Essa é a situação de Jerusalém. Essa é a situação religiosa do primeiro século. Essa é a situação que Jesus enxerga naquela cidade. E que Ele pode enxergar na nossa circunstância, na nossa religiosidade, na nossa situação. Pois também somos separados de alguma forma para testemunhar desse Deus. Porém, e graças a Deus por isso, a mensagem bíblica, a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, ele nunca termina em ruínas. E Jesus vai falar ali no versículo 39 o seguinte: pois eu lhes digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus está mostrando aqui para eles e está citando uma passagem ali do Salmo 118, que esse salmo descreve uma marcha de vitória. Numa grande guerra, numa grande batalha, quando se vencia essa batalha, haviam mensageiros que chegariam mais rápido na cidade e avisariam para aqueles habitantes falando assim: o exército venceu, vamos nos alegrar. E essa cidade, ao saber que o exército venceu, que a batalha está vencida, que tudo ficará bem, ele prepara uma marcha, prepara uma parada de vitória, de glórias e honras àquele rei, àquele general que venceu essa batalha. Então o Salmo 118 é essa preparação, esse hino de louvor a Deus por vencer essa batalha. E Jesus fala isso: Jerusalém, eu vou voltar. Essa vez não vai ser a vez que a gente vai se ver pela última vez. Pois quando eu vou voltar e vocês vão glorificar a Deus pela vitória que haverá. Jesus, ele redireciona a expectativa de Jerusalém. Redireciona a expectativa messiânica do povo, mostrando que o que eles devem esperar e colocar a sua esperança não é sobre a Jerusalém terrena, mas é sobre a Jerusalém celestial, que virá junto com ele. E mesmo antes da destruição de fato de Jerusalém, olha o que o apóstolo Paulo diz sobre a nossa situação. E que hoje a gente consegue, depois dessa destruição, pensar ainda mais, com mais propriedade. Ele diz o seguinte lá para o pessoal da igreja de Filipe, Filipenses capítulo 3. Nossa verdadeira cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um amigo, um pastor que trabalha lá comigo na igreja, junto com os adolescentes, que ele é inglês. E antes de se casar com a sua esposa, que é brasileira, que nasceu no Brasil, ficou pouco tempo aqui, mas o sonho dela era morar no Brasil em algum momento, mas ela morava lá na Inglaterra. E antes de casar com ela, ela falou para ele assim, ela falou bem sério, ela falou assim: Steve, que é o nome dele, falou assim: saiba que eu sou brasileira, se você casar comigo, eu tenho o sonho de morar no Brasil. Ela tinha esse sonho, essa loucura. E eu não sei quanto tempo isso durará, mas se você casar comigo,
a gente vai para o Brasil em algum momento. E ele conta que não foi uma decisão fácil, não conhecia o Brasil, não sabia o que esperar. Mas porque ele estava apaixonado por ela, ele disse que sim, que estaria disposto a isso. A condição do Steve é parecida com a nossa, no sentido do quê? Quando a gente se une a Jesus, quando olhamos para Cristo, a gente passa a viver uma situação de exilado, onde a nossa pátria de fato não é a cidade onde moramos. Não sei quem aqui morava longe, veio para cá. Quem teve a possibilidade de morar, às vezes fora do país, e viver uma situação onde você sabe que você não é dali. Mas isso tem os seus desafios. E o povo judeu viveu isso, viveu exilado na Babilônia por muito tempo. Isso tudo para mostrar e para direcionar até a nós mesmos. A história do povo judeu, e a gente se conecta com as histórias do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, sabendo que a história deles é a nossa. Não só porque somos descendentes pela fé deles, mas porque o que eles viveram para que a gente pudesse aprender e entender. O povo judeu viveu como exilado nesse mundo, para que a gente também pudesse entender e aprender com eles como viver como exilados nesse mundo. Como se vive como exilado? O que Deus fala para esse povo? Fala, deixa de lado as coisas dessa terra onde vocês estão. Pense só naquilo que vai acontecer lá na frente. Não. Em Jeremias 29, Deus fala para o povo, se multipliquem. Pensem, orem pelo bem da cidade, desenvolvam culturalmente a cidade. Orem pela paz dessa cidade, porque isso afetará a vida de vocês. E é bom que haja paz e desenvolvimento cultural onde vocês estão. Isso é bom. Vocês levarão de alguma forma isso para a cidade onde vocês vão. Nossa, Zé, como assim? Mas isso também se aplica porque essa parte de levar para a cidade não tem a ver. Quando a gente for para o céu, aqui tudo vai se passar. Irmão, em algum sentido, sim. Mas o que a Bíblia fala é que a Nova Jerusalém, ela desce do céu para nós. A nossa cidadania está no céu não só porque a gente vai para o céu de alguma forma. Essa palavra, essa expressão ir para o céu, ela é um pouco confusa e pode te atrapalhar a entender o que a Bíblia fala. Porque o que a Bíblia fala é que Jerusalém, essa nova Jerusalém, essa cidade santa, ela vem junto com o Cordeiro encontrar a nós. Então, irmãos, Jerusalém é criada com um propósito santo. Ela cai nesse propósito. E existe essa queda. Ela desvia daquilo que ela deveria ser. E vive a sua ruína. É destruída. Mas Jesus promete uma redenção. A Bíblia fala que essa Jerusalém, que Deus desejava o tempo todo, vai vir do céu. Só que essa Jerusalém que virá dos céus, e como eu falei, aquela frase que a Bíblia, ela começa num jardim e termina numa cidade, ela termina na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela não é um retorno ao jardim do Éden. O nosso fim não é necessariamente voltar, em vários sentidos, ao que existia no começo. Existe essa busca, às vezes, no nosso coração, e eu acredito que um pouco de erro acreditar que o nosso propósito deve ser voltar a uma vida num jardim do Éden. Porque desde o jardim, Deus colocou no ser humano a capacidade de desenvolver
de produzir bens culturais e de, a partir da sua criação, colocar aquilo que o próprio ser humano se alegra do que ele faz. E a Nova Jerusalém, ela tem aspectos que demonstram essa integração daquilo que já existia, do propósito original de Deus com essa redenção. Olha alguns versículos aqui que eu separei, alguns trechos que falam sobre essa Nova Jerusalém. Reflita no seu coração sobre isso. Jerusalém, ela é nova, mas essa palavra nova, na Bíblia, ela não é nova no sentido de destruir tudo aquilo. Assim como você, a sua vida, em Cristo você é nova criatura. Você deixou todos os aspectos da sua identidade para trás? Não, tem coisas boas que Deus ainda usa em você hoje. Você é nova criatura porque o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. E você vai se tornar algo que vai ser novo, mas ao mesmo tempo conectado com o que você é hoje, com aquilo de bom que há em você hoje. E há coisas boas em você hoje, assim como há coisas boas em nossas cidades hoje, em nossa vida hoje. A Nova Jerusalém, ela tem 3 características que eu queria enfatizar aqui para a gente terminar. Ela integra, em sua primeira característica, a cidade com o jardim do Éden. Lá em Apocalipse 22 diz o seguinte: o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, passava no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. A Nova Jerusalém é uma cidade, mas é uma cidade com um jardim, é uma cidade-jardim. Um jardim que tem ali a sua conexão com a natureza, é um jardim que é quase como um pomar, é uma reserva florestal, é algo maravilhoso, grandioso, onde tem a árvore da vida. E o que essa árvore faz? O que os frutos e as folhas da árvore da vida fazem? Elas curam as nações. O que é curar a nação? É curar aquilo que é de mal no que a gente vive hoje. E olha o segundo aspecto da Nova Jerusalém: o desenvolvimento humano com toda a sua glória e honra que produzimos hoje, que as culturas produzem hoje. Eu compartilhei no meu Instagram falando assim: o que será que o Brasil vai levar para Nova Jerusalém? Eu estava na praia, né? E eu estava comendo um coco, uma água de coco, e depois abri o coco para comer dentro do coco. Meu filho adora e tal. E tem aquele jeito brasileiro que eu acho que não tem em nenhum outro lugar do mundo, que é fazer a pazinha do coco com o próprio coco, sabe? Daí você tira aquela pazinha e pega o coco... e come aquele coco. Eu brinquei assim nas minhas redes sociais: eu acho que isso vai estar na Nova Jerusalém e os brasileiros vão levar lá com muita honra. É uma brincadeira. Eu acho que o Brasil pode levar muito mais coisa, e Deus se alegra disso. A gente não precisa ser cristão desprezando várias coisas boas da nossa cultura, porque olha o que diz da Nova Jerusalém: as nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e honra das nações serão trazidas para ela. Nela jamais entrará algo impuro, nem alguém que pratique abominação ou mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, essa segunda característica da Nova Jerusalém é que as nações vão trazer o seu desenvolvimento humano, mas ao chegar lá com aquilo que, por mais que o coco, a pazinha do coco seja algo bom, ela está manchada dentro de um sistema aqui pelo pecado. E Deus vai purificar isso, mantendo aquilo que é de bom, sem jogar fora o que é de bom, mas tirando tudo aquilo que é ruim.
E terceira e mais importante característica da Nova Jerusalém, que a Babilônia deixou de lado, que Jerusalém deixou de lado: a presença poderosa e maravilhosa de Deus através do sangue do Cordeiro estará lá. Não vi templo algum na cidade. Tem templo na Nova Jerusalém? João diz que ele não viu. O templo que estava em ruínas, que Jesus falou que ia estar em ruínas, a casa deserta, não foi reconstruído na Nova Jerusalém. Por quê? Pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, na Nova Jerusalém a presença do Senhor será tão poderosa, será como uma luz presente a cada momento, em toda situação. Não haverá necessidade de templos para que a gente se lembre do Senhor, porque Ele estará lá em todo lugar. A presença do Senhor, essa presença que a gente tanto espera, a presença que muitas vezes não enxergamos nas nossas cidades, não enxergamos na nossa situação, nessa situação onde a Babilônia reina, mas sabemos que a nossa cidadania não é nesse mundo, não está nessa terra, não está no Brasil, mas está na Nova Jerusalém que descerá e que irá enxugar toda lágrima, irá preencher todo o nosso coração e purificar tudo aquilo de bom que há aqui hoje. Portanto, o nosso chamado, irmãos, para viver nessa situação de exílio é colocar toda a nossa esperança nessa Nova Jerusalém. O que isso fará de nós? Pessoas que desprezam as coisas desse mundo e testemunham mal do que Deus é? Não. Desenvolvemos a vida e a cultura e procuramos a paz e desenvolvimentos bons do ser humano aqui. Procuramos cuidar da criação de Deus, procuramos desenvolver essa criação naquilo que Deus sempre sonhou. E procuramos sempre nos lembrar e viver com a presença do Senhor entre nós, até que essa presença seja tão extrema que a gente nem precise se lembrar. Que Deus faça isso na sua vida hoje, para que você desenvolva essa mentalidade sabendo da sua cidadania no céu e vivendo a partir dessa certeza que podemos ter em Cristo.